Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa nossa primeira aula sobre as parábolas que Jesus nos deixa nos seus evangelhos. Espero que esse módulo seja tão bonito para você quanto é para mim. Algo muito, muito, muito especial. Vamos preparar os nossos corações e os nossos ouvidos, pedindo a Deus que retire de nós todo o cansaço, toda a distração, toda a revolta, toda a preocupação, que Ele tome conta dos nossos problemas, sejam eles de que natureza for, que Ele tome conta das pessoas que nós amamos, que Ele tome conta de todos aqueles por quem a gente se comprometeu a rezar, para que de coração leve a gente só tenha olhos e ouvidos para o Senhor nosso Deus a partir de agora. Que estejamos unidos e reunidos aqui, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá ver o que o Senhor vai nos falar no dia de hoje. Ok. Vamos começar entendendo o que significam parábolas. A palavra parábola, no aramaico, é mapla, em hebraico, maksha, e em grego, parabolê. E o que significa parabolê ou mata? Na verdade, é como se fosse uma história curta por trás da qual você tem um ensinamento. Nós, por exemplo, temos muito contato com o tipo de parábola que são as histórias infantis que a gente conta para as crianças. Por exemplo, nós contamos a história do Chapeuzinho Vermelho para dizer para a criança que é perigoso falar com estranhos. Nós contamos a história da Caixinhos Dourado para dizer que a gente não deve mexer naquilo que não é nosso. Nós contamos a história dos três porquinhos para mostrar que o lado fácil nem sempre é o mais seguro. Então, nós usamos de figuras, de metáforas, para poder transmitir um ensinamento. Jesus fazia a mesma coisa. Essas parábolas, elas tanto podem envolver pessoas numa situação, ou mesmo usar animais como figuras dessa nossa historinha pequena. Bom, o judeu gostava muito de falar por parábolas. Por quê? Porque, na verdade, a cultura hebraica já usava muito esse tipo de artifício, porque facilita para as pessoas compreenderem o ensinamento que existe por trás, pura e simplesmente pela associação, né? E o uso da linguagem figurada permite que, na verdade, você transmita essa mensagem sem estar apontando o dedo ou atirando pedras em alguém que existe de verdade e que tenha se comportado daquela forma que você está não recomendando ou que você está prevenindo contra. Bom, quantas parábolas Jesus então ensinou? Jesus ensinou, na verdade, 40 parábolas. Duas delas você só vai encontrar no Evangelho de São Marcos, que é a parábola da semente e a parábola do porteiro vigilante. Essas duas não tem em nenhum outro evangelho. No Evangelho de Mateus, nós temos 9 parábolas que você só vai encontrar no Evangelho de Mateus, como a parábola do joio e do trigo, o tesouro, a pérola, a rede, o servo cruel, os trabalhadores da vinha, os dois filhos
as 10 virgens e o julgamento final. Essas são as 9 parábolas que você só vai encontrar no Evangelho de Mateus. 9 com 2, já temos aí 11 parábolas contadas por Jesus. Quem mais contou parábolas foi Lucas. Nós temos 16 parábolas que você encontra no Evangelho de Lucas e em nenhum outro evangelho. A parábola dos 2 devedores, do bom samaritano, do amigo inoportuno, do rico insensato, dos servos vigilantes, da figueira estéril, da porta estreita, o construtor da torre, o rei guerreiro, a dracma perdida, o filho pródigo, a mais famosa de todas, o administrador infiel, Lázaro e o homem rico, o mestre e o servo, o juiz iníquo e o fariseu e o publicano. Essas parábolas você só encontra no Evangelho de Lucas. 11 mais 16, já temos aí 27 parábolas. Nós temos 9 parábolas que você tem tanto no Evangelho de Lucas quanto no Evangelho de Mateus, mas não no de Marcos. A parábola dos adversários, das 2 casas, das crianças na praça, do fermento, da ovelha perdida, dos convidados para as bodas, do ladrão, o servo bom e o servo mau e os talentos. Essas parábolas você encontra só em Mateus e em Lucas. 27 mais 9, temos aí 36 parábolas. E, finalmente, nós temos 4 parábolas que você vai encontrar nos 3 evangelhos sinóticos: o semeador, o grão de mostarda, os vinhateiros homicidas e a figueira. Como você pode perceber, temos aí 40 parábolas. Nenhuma delas no Evangelho de São João. São João não usa parábolas, porque o Evangelho de João foi o último a ser escrito e ele foi escrito para se dirigir a cristãos já maduros na fé, que precisavam sacudir a poeira e recuperar o primeiro amor. Então, para esses, João não usa nenhuma das parábolas contadas por Jesus, porque, na verdade, ele quer dar o recado diretamente. Ele não quer que aquele cristão já maduro, por algum motivo, não interprete bem ou não perceba que é com ele aquilo que está sendo ensinado. Então, por isso, no Evangelho de João, nós não encontramos nenhuma parábola. Espero que você esteja muito curioso para conhecer as parábolas de Jesus. Então, nós hoje vamos falar das 2 parábolas que só encontramos em Marcos e vamos começar a ver as parábolas que a gente encontra no Evangelho de São Mateus. Vamos lá? No Evangelho de Marcos, então, temos 2 parábolas que você só encontra no livro do evangelista Marcos: a parábola da semente e a parábola do porteiro vigilante. O que a parábola da semente nos conta? Ela está no capítulo 4 do Evangelho de São Marcos, nos versículos 26 a 29. Você vê então que é uma parábola muito curtinha. E o que ela diz? Dizia também Jesus: o reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Dorme, levanta-se, de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem ele o perceber. Pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, depois a espiga, e por último o grão, abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a hora
da colheita. É só isso essa parábola. Mas tem algumas coisas muito importantes para a gente perceber aqui. A semente é lançada, ela não é colocada. Por que isso? Bom, na época de Jesus, você tinha duas formas de plantar. Você arava o terreno e você podia ser um tipo de semeador que cuidadosamente ia com a semente e colocava naquele terreno já arado. Ou você era um semeador que amarrava um saco de sementes no lombo de um burro e ia puxando o burro pelo terreno arado, e as sementes então iam caindo no terreno que havia sido preparado. Qual desses tipos de semeador seria Jesus? A princípio, nós diríamos assim: Jesus seria o primeiro, o que cuidadosamente coloca a semente em cada canteiro. Mas você está enganado, porque se Jesus colocasse cuidadosamente cada semente no canteiro, nenhuma semente cairia à beira do caminho, nenhuma semente cairia em terreno pedregoso ou em terreno de espinhos. Todas elas cairiam exatamente no canteiro bem preparado. Jesus é o segundo tipo de semeador, o que pega um saco de sementes, amarra no lombo do vizinho, fura o saco e sai puxando o burrinho pelo terreno. Esse burrinho somos nós. Jesus é o segundo tipo de semeador porque ele quer dar a nós a oportunidade de participarmos da construção do reino dele. Se nós somos burrinhos obedientes, vamos andar exatamente por onde o terreno já foi preparado. Mas nós somos burrinhos um pouquinho teimosos. Às vezes vamos um pouquinho mais para a esquerda e as nossas sementes caem em terreno pedregoso. Às vezes vamos um pouquinho mais para a direita e as nossas sementes vão cair em terreno espinhento. E quando obedecemos diretamente o nosso semeador, nós vamos pelo terreno jarado e as nossas sementes caem no lugar certo. Produzem então a planta, que depois dá a flor, que dá o fruto, e chega então o dia da colheita. Nós temos o privilégio de participar da ação de Deus nesse mundo. Deus poderia fazer muito melhor as coisas se fizesse Ele mesmo, mas Deus quer nos dar a oportunidade de participar. Como a mãe, que certamente para fazer o bolo, faria um bolo muito mais gostoso se ela fizesse sozinha. Mas ela sabe que quando chamam as crianças para participar, o bolo vai levar mais farinha do que deve, vai ser mexido da forma errada, provavelmente vai solar, vai fazer uma bagunça danada na cozinha que a mãe depois vai ter que limpar. Mas o prazer que ela vê em ver a criança participar daquela aventura de fazer um bolo é muito melhor e muito maior do que tudo que vai dar errado e toda a sujeira que ela precisa limpar depois. Então, louvado seja Deus, que faz de nós os burrinhos que participam da sua obra, que nos ajuda a participar do reino que ele quer construir. Então, a semente não é colocada, ela é lançada. Depois Jesus diz que depois de lançar a semente, o agricultor vai dormir, vai se levantar, vai cuidar da vida, enquanto a semente fica lá. E vem a noite, e vem o dia, e a semente cresce sem ele perceber. Que é outra coisa importante que nós precisamos conhecer. A graça depende de Deus.
Nós precisamos fazer a obra, anunciar o Evangelho. Essa é a semente que a gente vai lançar. Mas a conversão de quem escuta o Evangelho não depende de nós. Então, se alguém se converter ao ouvir você pregar, não bata palmas para você mesmo. Se alguém não se converter, não se sinta um verdadeiro fracasso. Porque a nossa missão é lançar a semente. A graça depende do ouvido que escuta. Se as pessoas tiverem o coração aberto para Deus, essa semente vai germinar e produzir fruto. Se as pessoas tiverem fechado o coração para Deus, nem mesmo Jesus Cristo pessoalmente vindo evangelizar teria feito a diferença. Nem todo aquele que ouviu Jesus pregar se converteu, mas aqueles que abriram o seu coração, eles realmente mudaram completamente a sua história e a sua vida. Então nós não podemos controlar todas as coisas. A germinação depende da terra, então depende do coração de quem escuta e não do semeador. Há um ciclo natural para a planta. A semente tem que morrer. Ela tem que cair numa terra onde tenha condição de desenvolver as raízes. As raízes têm que tirar as substâncias, os sais minerais da terra para produzir uma boa planta. E essa boa planta, ela precisa de luz, precisa de água para poder crescer e gerar o fruto, a flor. E quando chegar a hora, ok, a hora em que esse fruto está maduro, vamos estar no momento da colheita. E o momento da colheita pode ser doloroso para a planta, mas é importante para que ela possa entregar o fruto que foi produzido, para se preparar para produzir o fruto novamente na próxima safra. Ok, essa é a parábola da semente que nós só encontramos no Evangelho de São Marcos. A segunda parábola que a gente só vai encontrar no Evangelho de Marcos é a parábola do porteiro vigilante, que está no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, nos versículos 34 a 37. E o que acontece na parábola do porteiro vigilante? Jesus vai dizer: o reino dos céus será como um homem que, partindo em viagem, deixa a sua casa e delega sua autoridade a seus servos, indicando o trabalho de cada um, e manda ao porteiro que vigie. Vigiai, pois, visto que não sabeis quando o Senhor da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de repente, não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Linda essa parábola. E o que ela quer dizer para nós? Jesus subiu aos céus. Depois da ressurreição, ele anunciou a sua ressurreição durante 40 dias e depois subiu aos céus. E deixou a sua igreja aqui, confiada a todos nós, homens. Nós temos a responsabilidade de cuidar da igreja do Senhor até que ele volte. São Paulo diz que nessa distribuição de tarefas, Jesus a uns fez doutores, a outros evangelizadores, a outros profetas, a outros mestres. Cada um de nós tem uma missão. Por quê? Porque
O reino de Deus é grande e as tarefas são muitas. Se todo mundo quiser fazer a mesma coisa, vamos ter disputa por aquilo que precisa ser feito. E tem muita coisa que precisaria ser feito e ninguém para fazer. Então Deus, na sua sabedoria, ele distribui as funções. Cada um recebe uma tarefa. Mas não sabemos qual é o dia que o Senhor voltará para nos pedir prestação de contas sobre o que nós fizemos daquilo que ele nos confiou. Pode ser que ele volte hoje, pode ser que ele volte daqui a 1000 anos, pode ser que ele volte daqui a uma semana, pode ser que ele volte daqui a 100 milhões de anos. Mas ele precisa encontrar a sua igreja bem administrada. Precisa encontrar cada um de nós cumprindo aquilo que é da nossa alçada. Por quê? Porque se Jesus chegar e nos encontrar servos relapsos, dormindo, ao invés de estarmos cuidando da casa do Senhor, Jesus vai nos pedir contas de todas aquelas almas que poderiam ter sido salvas se nós estivéssemos trabalhando, ao invés de estivéssemos nos omitindo da tarefa que Ele nos confiou. Todos nós, então, somos convidados a vigiar. Não cochile, não se distraia, não seja relapso. Deixa Jesus te encontrar pronto, disposto, atuante, evangelizando. Por quê? Porque então você vai ouvir dele: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, eu vou te confiar o muito. Essas então são as duas parábolas que a gente só encontra no Evangelho de São Marcos. Vamos começar hoje a ver algumas das parábolas que a gente só vai encontrar no Evangelho de São Mateus. Nós hoje vamos ver as 5 primeiras parábolas, até a parábola do servo cruel, em Mateus 18, e as próximas 4 parábolas no nosso próximo encontro, na próxima semana. A primeira parábola do Evangelho de Mateus, então, é a parábola do joio e do trigo, que a gente encontra no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nos versículos de 24 a 30. E diz assim: Jesus propôs-lhes uma outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente no seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousaram, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi um inimigo que fez isso. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixe para o queimar. Recolhe depois o trigo em meu celeiro. Ok, meu irmão, minha irmã, o que Jesus quer nos falar com essa parábola tão importante para nós? Em primeiro lugar, que a semente semeada por Deus é sempre boa, né? O homem tinha semeado a boa semente no seu campo, está no versículo 24. Todos os seres humanos, por natureza, são bons.
porque nós somos obra das mãos de um Deus e não do inimigo de Deus. Todos nós fomos criados por Deus, porque nada existe nesse mundo que não tenha sido criado por Deus. Nem os anjos caídos, nem os santos e nem os pecadores. Todos nós somos criaturas de Deus. Pelo nosso livre-arbítrio, podemos escolher sermos trigo, que é a boa semente, ou sermos joio, que é a má semente. Se nós escolhemos ser trigos, seremos santos, seremos anjos e teremos como finalidade e teremos como destino viver eternamente na presença de Deus um dia, no paraíso. Mas se optamos por negar aquilo que Deus plantou em nós e sermos joio, nós estaremos sendo anjos decaídos, estaremos sendo pecadores, estaremos escolhendo o inimigo de Deus e não a Deus. Os joios são os valores do mundo e querem nos ensinar, nos levar a negar a Deus. O joio é a oferta dos prazeres, da vida fácil, sem dificuldade, onde, na verdade, tudo nos seria dado de mão beijada. Ao contrário de Deus, que para sermos de Deus precisamos nos esforçar, precisamos vencer a nós mesmos, precisamos dizer não aos prazeres do mundo, e sim à proposta de santidade de Deus. Pois é, nesse mundo nós temos joio e nós temos trigo. Enquanto os servos repousavam, o inimigo semeou joio, trouxe valores errados para aquele campo que tinha sido tão belamente semeado. E o joio cresce junto com o trigo. Os operários, quando percebem isso, até se oferecem para ir arrancar o joio. Mas o Senhor diz: não. Se você arrancar o joio agora, você corre o risco de estar arrancando o trigo também. E é verdade. Até o último suspiro de vida, aquela pessoa tem a oportunidade de escolher ser trigo ou de ser joio. Se você arranca ela muito cedo na vida, pode ser que você tenha arrancado ela antes dela ter a oportunidade de se converter e de alcançar a salvação. E é por isso que a nossa igreja é contrária à pena de morte, porque até o último suspiro de vida, aquela pessoa que é joio pode escolher ser trigo. A escolha é nossa e de ninguém mais. Não adianta dizer, como lá no paraíso, a mulher me deu o fruto e eu comi, ou a serpente me enganou e eu comi. Porque na primeira carta de Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, São Paulo diz que nenhum de nós é tentado além da nossa capacidade de resistir à tentação. Ser joio ou ser trigo, então é escolha nossa e unicamente nossa. O que semeia a boa semente de Jesus é o Filho do Homem, é Jesus, que nos fala do Evangelho, a boa nova, a boa semente. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio. Então, os servidores do pai de família somos todos nós que servimos a Deus e queremos que Deus vença, que Ele realmente sufoque o inimigo. Jesus só semeia a boa semente.
Mas aquele que escolheu ser joio ao invés de trigo está exercendo o seu próprio livre-arbítrio. Cabe a cada um de nós escolher se seremos joio ou se seremos trigo. Nós muitas vezes gostaríamos muito que Deus viesse e acabasse logo com isso. Senhor, manda São Miguel aqui, faz uma varredura, Senhor. Leve embora todo mundo que é mau. Leve embora todo mundo que é pecador, Senhor. Mas você se esquece que esse alguém que é pecador certamente tem uma mãe, um pai, um marido, um filho, um vizinho que está rezando pela conversão dele. Na verdade, se Deus mandasse os seus anjos aqui para dizimar todo aquele que é mau, ele estaria fechando a porta para o coração confiante daqueles que intercedem por aqueles que estão sendo joio. Ninguém é 100% joio, ninguém é 100% trigo. Nós temos dias que nós somos joio e temos dia que nós somos trigo. Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós é 100% santo ou 100% pecador. Imagine que São Miguel chegasse aqui exatamente no dia que a gente está sendo joio, mas nos outros 365 dias do ano a gente é trigo. Então, para não correr o risco de você, querendo levar embora o joio, acabe levando também o trigo. Deus espera. Deus é paciente. Deus espera que nós tenhamos aberto mão de sermos joio e definitivamente tenhamos escolhido ser trigo. É o chamado de todos nós, é o que Ele espera de todos nós. Ele ama demais os seus filhos para correr o risco de machucar alguém que é bom, que ama aquele que está sendo joio. Então, todas as vezes que os homens acharam que podiam limpar o campo para Deus, nós vemos atrocidades acontecerem nas cruzadas, né? Nas inquisições desse mundo. E outras tragédias ainda piores, nas muitas guerras. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o Holocausto, que não tem justificativa nenhuma. Mas quantas vezes o ser humano quis bancar Deus, querendo dizer quem tinha o direito de viver e quem tinha o direito de morrer, e acabou fazendo grandes massacres por isso. O dia da colheita, o dia da separação do joio do trigo, o dia em que o joio efetivamente vai ser queimado, é decisão de Deus e só de Deus, de ninguém mais. Até o último instante, o homem pode escolher que tipo de semente quer ser. No tempo da colheita, no juízo final, o próprio Deus é quem vai fazer essa separação. Ele vai enviar os anjos que vão separar quem é joio de quem é trigo. Em primeiro lugar, ele lançará na fogueira o que é joio, e depois recolherá no seu celeiro aqueles que escolheram ser trigo. Mas cuidado, cuidado, vigiai, porque não sabemos quando é que os anjos vão chegar para fazer essa separação. Pode ser hoje na sua vida, pode ser amanhã. Nós queremos que Deus nos encontre sendo trigo e não joio. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É o que nos diz Jesus. A segunda parábola que nós vamos ver no Evangelho de Mateus
é a parábola do tesouro, que na verdade Jesus já tinha mencionado lá no Sermão da Montanha, quando ele diz: Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem. E os ladrões não furtam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Qual é a parábola, então, que Jesus vai nos contar em função desse tesouro? Está lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 44, quando Jesus diz assim: O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria vai, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. Pois é, nós podemos colocar como tesouro da nossa vida os valores do mundo, sexo, poder, dinheiro, fama, ou nós podemos ajuntar para nós tesouros do céu, que muitas vezes envolvem carregar cruzes aqui nesse mundo. Mas nós sabemos que a vida nesse mundo é curta. O chamado para a eternidade é eterno. Quem já recebeu nesse mundo os seus prazeres, não adquiriu de nenhuma forma o direito de entrar nos céus, porque não carregou nenhuma cruz, porque se serviu das coisas de Deus que foram colocadas no mundo e não fez nada para esse mundo ser um lugar melhor de se viver. Aquele que, ao contrário dos valores do mundo, coloca como seu tesouro o céu, esse, como diz Santo Agostinho, vaga pelo mundo inteiro procurando esse tesouro. E quando o encontra, descobre que esse tesouro é tão perfeito que vale a pena abrir mão de qualquer coisa para ter esse tesouro. Então, ele esconde, vai, vende tudo que tem, para não estar preso, não estar amarrado a coisa alguma, e volta e compra aquele campo, aonde ele pode viver o resto da sua vida com aquele tesouro que ele conquistou. Um tesouro no céu e não aqui nesse mundo. Meus irmãos, os tesouros do mundo são aquelas promessas de sombra e água fresca que a gente está sempre buscando ouvir alguém que invente alguma história para nós de que a gente vai alcançar. E a gente escolhe acreditar na história, porque estamos todos buscando essa sombra e água fresca. Jesus não promete sombra e água fresca. Ele promete que nós seremos perseguidos, que nós teremos que carregar cruzes, que nós teremos que renunciar a nós mesmos, que nós teremos que perdoar aqueles que nos maltratam. Ele não promete mesmo nem sombra, nem água fresca. Mas, quando a gente encontra essa verdade de Jesus, isso preenche de tal forma a necessidade do nosso coração, que a gente sabe que encontrou a verdade. A gente sabe que nada mais no mundo vai ter o poder de nos satisfazer, tanto quanto esse tesouro que está prometido para nós no céu. Que nós também saibamos abrir mão dos tesouros do mundo
para escolher o tesouro do céu. Muito parecida com essa parábola é a parábola da pérola, também no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. Muito igual à parábola anterior. E outra vez, uma parábola curtinha. Meu pai costumava contar uma história que explica muito bem essa parábola da pérola. Ele diz que tinha um sujeito chamado Seu João, que todo dia ia para o seu trabalho pelo mesmo caminho, que ele já estava acostumado aí. Mas certa vez, Seu João toma um caminho diferente. E ao passar por esse caminho diferente, ele passa diante de uma joalheria, onde está exposta na vitrine dessa joalheria uma pérola perfeita. Seu João nunca tinha visto algo tão perfeito quanto aquela pérola. E quando os olhos dele batem naquela pérola, ele não consegue ir adiante, ele fica ali, olhando para a pérola. E parece que o coração dele se enche só de coisas boas quando olha para aquela pérola. Finalmente, seu João segue o seu caminho. E quando ele chega no trabalho aquele dia, ele só fala da pérola. E quando ele volta para casa à noite com a família dele, seu João só fala da pérola. A partir desse dia, seu João escolheu refazer o caminho que levava até aquela pérola todos os dias. E ele saía mais cedo de casa só para ficar um tempo ali, namorando aquela pérola. Até que um dia a mulher dele diz para ele assim: mas João, se essa pérola é tão importante para você, ó, vê lá qual é o preço dela. A gente faz uma economia, a gente dá um jeito, mas a gente compra essa pérola porque ela é tão importante para você. E o seu João diz para a mulher: mas mulher, que isso? Quando é que gente como nós tem dinheiro suficiente para comprar aquela pérola? Você não sabe o que essa pérola é. Ela é perfeita demais. Mas, homem, perguntar não ofende. Se você souber quanto ela custa, a gente vê aqui se é possível economizar ou não. Então ela falou que naquele dia, seu João resolve entrar na joalheria e se aproxima do vendedor e pergunta: moço, posso saber qual é o preço daquela pérola que está na vitrine? E o vendedor se volta para o seu João e diz: ah, aquela pérola é única no mundo. Você não vai encontrar outra em nenhum lugar dessa perfeição. É, eu sei, moço. Eu tenho vindo aqui todo dia só para olhar para aquela pérola. Ela é muito especial, né? É sim. O preço dela também é especial. É muito caro? Olha, o preço dessa pérola é muito especial, seu João. Quanto é que o senhor tem? Seu João bota a mão no bolso, tira a carteira. Fala assim: moço, tudo que eu tenho aqui são R$ 50. É o que o senhor tem? É. Então, seu João, o preço da pérola são R$ 50. Que isso, moço? Você não disse que essa pérola é única no mundo? Como é que ela vai custar só R$ 50? É o que o senhor tem, seu João? É? Então, o preço da pérola são R$ 50. Que isso? Quando eu chegar hoje no trabalho, ninguém nem vai acreditar que eu comprei essa pérola por R$ 50. Ah, seu João, o senhor tem um trabalho? Tenho sim. Trabalho no mesmo lugar há 10 anos, senhor. Ah, seu João. Então, o preço da pérola são os seus R$ 50
E o seu trabalho também. Que isso, moço? Mas eu te dou meu trabalho? Como é que eu vou ganhar o salário para pagar as prestações da casa? Seu João, você tem uma casa também? Tem, tenho sim, estou pagando a prestação. Falta 2 anos para eu quitar. Então, seu João, olha, o preço da pérola são seus R$ 50, seu trabalho e a sua casa também. Ô, moço, mas e aí? Onde que eu vou morar? No carro? Se eu tenho um carro, seu João? Tenho sim, está quitado até. Então, seu João, o preço da pérola são seus R$ 50. Seu trabalho, sua casa, seu carro também. Mas, moço, eu preciso do carro. Nos finais de semana eu levo a família para passear. Ah, o senhor tem família, seu João? Tenho, mulher e 2 filhos. Então, seu João, o preço da pérola é sua família também. Moço, que isso? Que loucura! Como é que eu vou dar gente como pagamento por uma pérola? O senhor está maluco? Não, seu João. O senhor tem o direito de escolher. O senhor quer a pérola ou o senhor quer aquilo que o senhor tem? O senhor quer segurar a pérola para o senhor decidir? Eu posso segurar a pérola? Pode. O vendedor vai na vitrine, pega a pérola e põe na mão do seu João. E quando o seu João pega aquela pérola, o coração dele se aquece que parece que vai explodir dentro de tamanha alegria. E ele pensa assim: como é que eu vou conseguir ser feliz de hoje em diante se eu souber que eu podia ter tido essa pérola e eu não escolhi a pérola? Tá bom, moço? Tá aqui meus R$ 50, minha carteira de trabalho, a escritura da minha casa, a chave do carro, minha certidão de casamento e a certidão de nascimento dos meus filhos. É tudo que eu tenho. Mas eu preciso ter essa pérola. O vendedor, então, olha para o seu João, cheio de carinho, e diz: pois então, seu João, a pérola é sua. E o João nem acredita. Ele segura aquela pérola e se volta para sair da joalheria. Quando ele está quase na porta, o vendedor chama ele: seu João, volta aqui um minutinho. E o João fica apavorado. Será que o vendedor vai pedir de volta as coisas e pedir de volta a pérola? Mas o vendedor diz para ele assim: seu João, toma aqui os seus R$ 50, a sua carteira de trabalho, a escritura da sua casa, a chave do seu carro, sua certidão de casamento e as certidões de nascimento dos seus filhos. Nada disso é seu, seu João. É meu. Sua é a pérola. Mas o senhor cuida dessas coisas por mim. Mas lembre-se, eles são meus e não seus. E um dia eu vou te cobrar se você cuidou bem daquilo que era meu. E é exatamente isso que a parábola da pérola nos quer dizer. Deus nos exige tudo, mas Ele não nos tira nada. Ele quer vir à frente do nosso pai, da nossa mãe, da nossa mulher, do nosso marido, dos nossos filhos, do nosso trabalho, de tudo. Porque quando essas coisas estão na frente, e como diz o Salmo 145, por melhor que seja alguém, seja o dia que vai faltar. O dia em que a nossa mulher, o nosso marido, os nossos filhos, os nossos amigos pisarem na bola com a gente dá o gelo, a gente esquece aquela pessoa e não quer mais saber dela. Mas se ela é de Deus, e não nossa,
Nós temos que cuidar bem dessas pessoas e continuar a amar e fazer o bem na vida delas, porque na verdade é isso que Deus espera que nós façamos. Por quê? Porque elas foram resgatadas pelo sangue do Cordeiro, tanto quanto nós fomos. A pérola preciosa que Deus nos confia, então, tem que ser protegida por todos nós. Depois, Jesus vai nos contar, no capítulo 13 ainda de Mateus, a parábola da rede, nos versículos 47 a 52, que diz assim: O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de todas as espécies. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dente. Compreendeste tudo isso? Sim, Senhor, responderam eles. Por isso, todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. Meus irmãos, o que essa parábola nos traz é uma mensagem muito parecida com a parábola do joio e do trigo. Nós temos nesse mundo, ou no mar desse mundo, peixes bons e peixes não tão bons. Se lançamos a rede no mar, nossa rede vai vir tanto com peixe bom quanto com peixe não bom, tanto com o joio quanto com o trigo. Se a gente tenta separar o peixe bom do peixe ruim com a rede ainda no mar, estamos arriscando a perder também os peixes bons que vão se livrar da rede e voltar para o mar. Mas quando temos a rede cheia, arrastamos ela para a praia e aí sim fazemos a escolha: o que é peixe bom e o que é peixe mau. Isso vai acontecer no final dos tempos, no julgamento final, onde Jesus será aquele que vai fazer essa separação. E Jesus diz que o escriba que presta atenção e compreende essa mensagem é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O que Jesus quer dizer com isso é que aquilo que é a mensagem do Evangelho não é novo. É algo que os profetas já prenunciavam no Antigo Testamento. Jesus não vem mudar a lei no Novo Testamento, mas vem trazer uma nova forma da gente entender, da gente perceber o que é a vontade de Deus a respeito daquilo que nos cerca. Nós precisamos ter um coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Às vezes usando uma experiência passada, às vezes trazendo a mensagem já conhecida de uma forma completamente nova, porque Ele está sempre querendo encontrar a forma em que a chave vai encontrar a fechadura do nosso coração. E finalmente a última parábola da noite de hoje, a parábola do servo cruel, que nós vemos no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, dos versículos 23 até 35. E o que essa parábola nos diz? O reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar conta com seus servos.
Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens, para pagar a dívida. Este servo, então, prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Cheio de compaixão, o senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o pela garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas, sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago toda a sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Então, o senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o seu coração. O que o Senhor está querendo nos falar com essa parábola? Nós temos aí dois servos. Um que devia ao seu senhor 10.000 talentos. Para vocês terem uma ideia do tamanho dessa dívida, os historiadores dizem que quando a filha de Júlio César, imperador de Roma, se casou, o dote dela foi 100 talentos de ouro, quando ela se casou com Pompeu. Essa quantidade, 100 talentos, corresponderia a 3,6 toneladas de ouro, ou 355 milhões de reais, ou 109 milhões de euros nas cotações atuais. 100 talentos. 100 talentos, muito menos do que os 10.000 talentos que esse servo cruel devia ao seu senhor. O talento era uma unidade de peso de cerca de 80 libras. Um denário era o salário de um dia de trabalho. Um talento correspondia a 100.000 denários, aproximadamente ao valor de 20 anos de trabalho de uma pessoa comum. Ora, aquele homem que teve uma dívida de 10.000 talentos perdoado. E por que ele teve a dívida perdoada? Porque ele pediu misericórdia ao seu senhor. E ele pediu ao seu senhor: me dá um tempo para eu pagar minha dívida. Mas a dívida era tão grande, que o senhor sabia que numa vida inteira não seria suficiente para aquele homem pagar a sua dívida. Então ele prefere perdoar a dívida inteira daquele homem. Aquele homem sai dali, perdoado, e encontra o seu amigo que devia para ele uma mixaria. 100 denários. Um denário era um dia de trabalho. Então devia a ele aproximadamente 100 dias de trabalho. Quanto 10.000 denários, ou 10.000 talentos, correspondia cada talento a 6.000 denários. Então você vê aqui a diferença.
10.000 talentos para denário. A dívida dele foi perdoada em talentos, mas ele não perdoou a dívida do amigo em denários, que era uma mixaria qualquer. O costume daquela época era quando a pessoa tinha uma dívida e não pagava, que ela fosse vendida, a família inteira, para pagar a dívida. Então, aquele homem que tinha recebido misericórdia do seu senhor não exerce a mesma misericórdia com seu amigo. Manda colocar na prisão a sua mulher, os seus filhos, para pagar aquela dívida. Ora, os amigos, quando veem a crueldade desse servo que havia sido perdoado, vão contar então para o senhor o que aconteceu. O senhor manda chamar de volta o servo cruel e diz para ele: eu tive misericórdia de ti, como você não pôde ter misericórdia do outro também? Ora, na verdade, o rei pedia que ele tivesse pelo menos se compadecido, ou seja, que ele procurasse entender a dor, padecer com, ele entrar na dificuldade do outro. E pelo menos ter dado o tempo que o outro precisava para poder pagar a dívida. Mas ele não foi capaz de fazer isso. Então, o rei cancela o perdão que tinha sido dado para ele e o manda para a prisão, ou seja, dá a ele o mesmo destino que ele deu ao seu amigo que lhe devia alguns trocados. Compadecer é o mínimo, perdoar é a meta. Se você, pelo menos, tem um coração disposto a se compadecer do outro, você já está dando um passo certo na direção do perdão que Deus espera que você venha a viver. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se queremos ser perdoados por Deus, temos que perdoar também aqueles que nos machucaram. Porque nada que ninguém venha nos fazer, jamais, jamais será tão sério e tão grave quanto aquilo que nós fizemos ao Filho único de Deus, colocando ele numa cruz, mesmo sem ele ter crime nenhum, para pagar a nossa dívida. Então, se você quer que o sacrifício de Jesus naquela cruz sirva para você, você tem que entender que Jesus na cruz pagou também a dívida daquele que te deve. E por isso, se você quer receber o perdão, você deve procurar conceder o perdão também. Amém? Amém e amém. Na próxima semana, continuaremos vendo as parábolas de Jesus contadas no Evangelho de Mateus. E, se Deus quiser, faremos isso pessoalmente. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós. Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. É o que pedimos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.